E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, com saúde, seguros, que tenham hoje uma excelente passagem de ano, que 2023 traga muitas coisas boas para nós todos. Estou aqui mais uma vez para dar uma opinião sobre uma coisa, né? Uma opinião que ninguém pediu, mas em tese, se as pessoas estão inscritas no canal de opinião, elas querem saber a minha opinião. Enfim, não faz muito sentido, mas faz sentido. Sobre um tema que rolou, né, ontem, assim, que é o caso daquele médico lá chamado Paulo Musi, o médico bolsonarista. Não quero fazer uma breve reflexão sobre isso, mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal, viu o vídeo, gostou, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer aqui. Quem já é inscrito, curte, né, comenta e ajuda a engajar o vídeo para também ajudar a gente a crescer aqui. Antes também falar que eu fiz um teste, né, uma live teste no YouTube, foi muito legal, terça-feira, reagindo ao vídeo da Preta de Rodinhas e da Darude falando sobre pardo e colorismo. Tá aqui na parte do ao vivo, né, para quem perdeu e quiser ver. E eu vou continuar fazendo, né, vídeos reagindo, né, e principalmente agora em janeiro, que a gente vai ter um tema só sobre relacionamentos interraciais, vou fazer vídeos reagindo a lives, reagindo a vídeos sobre isso. Enfim, mas aí vai ficar no vídeo mesmo, tá? Porque eu fiz só um teste no StreamYard, e aí como era uma versão teste, né, não tinha uma assinatura no StreamYard, ele ficou no ao vivo, não ficou nos vídeos, mas vai ficar porque eu devo fazer uma assinatura dele também. Mas enfim, vamos lá, vamos falar do tema aqui que eu já estou enrolando, já tenho 1 minuto e meio de vídeo, eu estou enrolando. Quero falar aqui de um cara que eu só conheço das coisas, um cara que eu sei das coisas dele contra a minha vontade, né? Porque apareceu para mim, enfim, que é esse tal de Paulo Musi, que até então, até pouco tempo eu não sabia quem era, e agora também eu não sabia quem era. Eu fui lembrar que eu sabia quem era quando eu associei os vídeos que uma amiga me mandava. Mas o que rola? Esse cara, até onde eu sei, eu não pesquisei a fundo a vida dele para vir falar aqui, né? Não vou fazer isso, né? Eu tenho dia 31, né? Quase virada de ano, não vou fazer isso. Sabe com um cara que não tem o menor interesse em saber da vida dele, enfim. Mas assim, até onde a gente sabe, é um médico fisiculturista, que é um cara bombadão, feião também, de passagem, e bolsonarista, e grande nas redes sociais, né, no TikTok, eu acho, que os vídeos que eu vi dele, acho que eu lembro que era no TikTok, Instagram, né, Twitter, enfim, que foi no podcast aí e falou sobre a gravidez da esposa dele, de como ele planejou a gravidez da esposa. Só que antes da gente chegar nessa fala, né, nesse episódio aí do podcast, que muita gente já deve ter visto, eu gostaria de lembrar quem é esse cara, porque eu recebi os vídeos dele um tempo atrás de uma amiga, que ela já me mandava e falava assim, o que você acha disso? E era um cara, tipo assim, ele com a esposa dele, né, fazendo exercício, né, os maromba e tal, e ele falando umas coisas do tipo que não aceita. Eu lembro de um vídeo desse que ele falava isso, que não aceitava ela se separar dele e tudo, que eles são casados, que enfim, que não aceitava e tudo. Eu achei isso, desde essa época eu já achei isso muito estranho, né, muito problemático, assim, o cara não aceitar a mulher, se ela quisesse separar dele. Enfim, eu já achava muito estranho. Aí ele fazia uns vídeos, tipo, meio que, né, com a pseudo-valorização da esposa, falando dela, não sei viver sem você e tudo, que pra mim soava muito como chantagem emocional, porque quem já foi, né, vítima, e aí as mulheres principalmente que estão assistindo devem saber muito bem o que é isso, quem já foi alvo de chantagem emocional, muitas dessas coisas, né, do tipo, se você me largar eu vou me matar, se você me largar você vai acabar com a minha vida, enfim, esse tipo de coisa que para deixar a pessoa mal e dissuadir a pessoa do término e tudo. Eu sentia que ele fazia isso, né? Fazia isso lá com a esposa, uns vídeos que essa amiga me mandaram dele, que eu depois eu fui procurar para poder rever e vir falar aqui, desculpa, né? Não procurei não, e depois vocês podem procurar, está no TikTok, sei lá, e tudo. Então eu achava muito isso, só que o povo achava fofo, né? Aí viralizava com esses vídeos, dava milhões de visualizações, milhares de curtidas no TikTok, eu acho que era no TikTok mesmo, ou Instagram, não sei. YouTube, não sei, eu acho que era uma dessas redes aí, não vou lembrar. E o povo achava fofo, eu quero um homem desse, quero um homem que seja louco comigo. E assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja, né? Sabe? Porque muitas vezes nesse tipo de relacionamento, o homem né, que passa de louco pela mulher não aceita, né, um não como resposta muitas vezes, né? Uma coisa que contraria as vontades dele, enfim. Acho que tem uma linha tênue aí entre você gostar muito da pessoa, né? Você gostar dela, gostar de estar com ela, você endeusá-la, né? No bom sentido de, sei lá, esse sentido saudável que eu acho é comentar nas fotos,
falar, né, incentivar o parceiro, falar que ela é bonita, falar que ele é bonito, enfim. Mas a gente tá falando de um cara, né, falar que ela é bonita, incentivar ela nas coisas, enfim. E que é uma coisa saudável, né, ser parceiro, ser amigo, isso é muito legal também, muito bem-vindos, elogios e incentivos são muito bem-vindos. Mas também tem, né, a linha tênue da toxicidade também, que é essa da posse, né? Pô, eu gosto tanto de você que eu não me imagino sem você, né? Não me imagino te perdendo, essas coisas, sabe? Não sei, aí eu acho meio perigoso, assim. Tudo bem, a pessoa pode acostumar com a pessoa, né? Conviver, poxa, eu me imagino sem ela. Mas se acontecer, a pessoa vai aceitar, né? Até porque quando um não quer, dois não brigam. Mas esse cara suava isso, sabe? Que ele não ia aceitar. E quando veio esse vídeo dele falando que como ele planejou a gravidez da esposa, fez todo sentido que eu achava, e que todo mundo, não vou generalizar, mas que muita gente romantizava, eu quero um homem assim e tal. Eu tenho certeza também, eu não tô descobrindo a roda aqui não tô falando que eu vi isso primeiro todo mundo, porque muitas mulheres já devem ter perceberam isso naquela época, né, obviamente, né. Eu vi aquilo ali, percebi, imagina, né, pessoas que tiveram experiência com homens assim, não ter percebido, muito provavelmente perceberam também. E aí, quando eu vi esse episódio, primeiro antes de ver esse episódio do podcast, eu tinha visto uma treta dele no Twitter, né? Que um cara, a esposa dele postou uma foto com ele e com o personal dele com ele e tal. E aí ela fez uma legenda, tipo, brincando como se fosse uma homenagem, algo assim. Mas que no final falava que era do treino, que os três tinham feito, algo assim. Ela falou algo do tipo, eu aguentei esses dois, algo desse tipo, assim, pra galera entender, induzir a galera a entender que era sexo, mas no final era treino, né, academia, essas coisas. E aí ela postou, e aí acho que ele postou alguma coisa no Twitter, alguém zoou ele, falou assim, Paulo Musi, fez um mugido de boi, né, e tal. E aí o mano perdeu as estribeiras, né, o mano ficou louco, né, e tal. E aí falou que começou a discutir com um cara que tinha foto de um avatar de anime, né, no perfil e tudo, falando que os três faziam mais, os três, ele, a esposa e o personal deles lá, faziam mais sexo que o cara. Aí falou assim, pela sua foto tá pra ver que você não paga as próprias contas. É típica coisa de macho alfa, né? Esse ideal de masculinidade, de homem provedor. Eu tenho que se gabou da conta bancária, eu tenho grana, meu pau é não sei o que lá. Muito omice, né? Como diz uma colega minha, né? Muito omice e tudo. E ficou discutindo com um perfil do Twitter lá, totalmente irrelevante, mas que alugou um triplex na cabeça dele, que é um homem muito seguro, né? Um homem seguro, que por mais que queira passar que é um macho alfa, né? Que é um cara branco, bombado, bem-sucedido, rico, no fundo é um cara muito seguro. Me lembra muito aquele cara que que tinha um canal aqui sobre, sei lá, esses stand Blue Red Pill, né, essas coisas esses caras aí, velho, que eu esqueci o nome do cara, eu esqueci, velho, o nome do canal do cara, era um cara louro, que tinha uma barba, depois ele desistiu, mas o canal dele era uma coisa assim, macho alfa, não tem desses tipos, sabe? E aí ele fez uma live, vocês vão lembrar desse vídeo, depois a gente pode até reagir a ele, hein, então ia ser muito legal, velho, reagir. É um vídeo curtinho, que ele tá fazendo uma live com a namorada dele, e que era uma menina negra, inclusive, assim, né? Parecia uma menina negra. Tinha um cabelo liso e tal, parecia uma menina negra ali, né? Não era uma menina branca e tal. E que as meninas se submetem com uns caras desse, né? E aí, tipo assim, o cara fazendo uma live e alguém chamou o cara de beta, né? Porque nessa linguagem aí, o beta é um homem de menor valor e tudo, é o menos homem e tudo. O alfa é um padrão e tal. E o cara surtou, velho. O cara ficou na live lá, você tá falando que eu sou beta, irmão? E tal. Olha isso aqui, o cara tirou a camisa, velho. Olha isso aqui, irmão. E tal, olha esse shape, e não sei o que. E a menina toda assim, né? A menina ficou no segundo plano. E aí, acho que o cara chamou ele de beta na live porque ele fazia vídeos falando que não precisava de mulher. Né? Essas coisas, nofap, né? Aquela não se masturbar e tudo. Né? Não se masturbar e não precisava de mulher. Tipo, um homem autossuficiente não precisava de mulher, algo desse tipo, né? Esses caras que colocam a mulher, acabam com a vida do homem, enfim, esse tipo de conteúdo. E aí ele fez, e alguém chamou de beta, e o cara ficou puto, né, velho? Porque tinha começado a namorar e tal, né? E se ele fazia conteúdo falando que mulheres na vida dele era dispensável, né, pra relacionamento, o cara, né, se sentiu traído lá, o espectador e tudo. E aí ficou louco, né? Tirou a camisa, e não, e a menina ficou de segundo plano, né? E o cara começou a surtar, velho, começou a surtar. Ó, tem um barulho aqui, mas vocês consideram, não vai ter edição, não, no liquidificador. E aí o cara começou, velho, a surtar e tudo, tirou a camisa e... Então vamos lá falando do seu beta. Você tá vendo isso tudo aqui, irmão? Eu pago isso tudo aqui. Então, isso, né? Essa cultura desses
quer se passar de macho alfa aí, enfim. Depois do nada o cara vai e não, vamos lá, vamos fazer uma flexão aqui, do nada, o cara surtou, depois ele abandonou as redes, algo assim, chamava Matheus o nome do cara. E aí eu acho que esse Paulo Musi é esse cara, sabe? É esse tipo de homem, sabe? Que embora seja um cara que consegue uma ascensão social, né? Um cara que tem grana, um cara que mete lá um corpo, né? Musculoso e tudo, é um cara extremamente inseguro. Que qualquer coisa, qualquer comentário entra na cabeça desse cara né, e desestrutura o cara, desestabiliza o cara emocionalmente, tudo. E esse Paulo Musi eu vejo dessa forma, sabe? Só pela forma que ele falava da mulher dele, da relação que ele tinha com a esposa dele e tudo. E aí, beleza, vamos chegar 10 minutos depois, eu vou falar do episódio, né? Mas aí, o que rolou? O cara foi lá no podcast e tudo e contou como ele planejou a gravidez da esposa dele. Eu deveria ter contado isso no início, né? Mas beleza, mas é tudo no improviso aqui, enfim. Liquidificador. E aí ele foi lá e falou, não, porque ele tava ficando com ela, não sei se eles eram nem namorados, ele tava ficando com ela, e um dia ele falou assim, vou acabar com essa palhaçada, acho que ele queria tornar a relação mais séria, ele decidiu engravidar ela, contra a vontade dela, né, só por impuro interesse dele. Ele foi na casa dela né, e aí foram transar e tudo, e aí ela falou assim, você não trouxe camisinha? Ele falou, não trouxe, porque... ela falou, então, né, não. Aí ele falou, não, mas eu tomei tanta bomba que eu tô infértil, né, não sou fértil mais e tudo, e a menina acreditou. E o pior disso, o cara sabia da tabelinha, aquela data de períodos férteis, né, dia fértil, tudo, ele sabia, né, ele tinha tido posse disso e planejou tudo, então tal dia eu vou fazer isso, aquilo. Então ele premeditou tudo. Ele sabia um dia que ela tava, né, num período fértil, ele foi na casa dela pra transar com ela, não levou camisinha, deu a desculpa de que tomava muita bomba e tava infértil, ela acreditou, transaram, ele até falaram no dia, e pra quem, né, pros mané, até acha fofo, né, que ele fala, quando eu deitei, não sei explicar, mas quando eu deitei do lado dela, eu senti que ela tinha engravidado, sabia? Quem vê aquilo acha fofo, né, mas bizarro, tudo. E aí, tanto que não deu outra, né, a menina engravidou, ele fala que foi na casa dela, tava lá muito chateado porque tinha engravidado, o pai mesmo tava planejando isso, tava esperando, né, a gravidez. E aí ele falou, você tá grávida? E ela, não, aí ele foi lá e ela até ele conta que ela mandou ele embora e tudo, depois ele falou assim, eu vou, mas eu volto. Foi lá e comprou uns testes de farmácia, deu pra ela, ela fez, deu positivo, ela falou que queria repetir o teste, ele foi lá, já tava com outro, que ela planejou tudo, sabe? Ele planejou tudo. E ela fez e deu, né, positivo, tava grávida mesmo, e ele falou, agora nós vamos casar. Ou seja, o objetivo final dele era casar, ele deu um golpe na barriga dela, né, e aí foi isso, assim, casaram e tal, e contou isso aí na maior normalidade, como se fosse a coisa mais legal do mundo, né. E aí, o que ele conta, a mulher fala que ele manipulou ela, né, pô, você me manipulou e tal, e tudo, enfim, né, e aí ele conta essa coisa mais fofa, não, eu fiquei tão feliz de ser pai. Ele queria ser pai, ela não queria ser mãe e tal, mas ele decidiu que ela deveria ser mãe e tudo. E aí, quando eu vejo uns casos desses, eu fico pensando como a gente, né, como os caras ainda têm coragem de ficar dando opinião sobre aborto. Eu sou contra o aborto, porque aborto, sabe, velho, eu acho muito bizarro, sabe? E você vê poucos dando opinião sobre esse tipo de situação. Você vê pouco desses caras que são contra o aborto dando opinião, condenando um cara desse, sabe? Um cara fazer esse tipo de coisa. Porque na cabeça deles isso aí é uma prova de amor, né? E muito bizarro. E eu fico pensando também, porque nesse tempo todo, ninguém nunca cancelou esse cara, sabe? Ele já dava essas provas, né? Essas mostras. E aí, obviamente, que eu tenho, né? Eu imagino, porque você é um cara branco, né? Porque é um cara branco, padrão assim, né, os padrões da sociedade, porque eu achei um cara muito feio, horroroso, o cara não consegue nem fechar os braços, né, estranho, o cara foi muito grande, ficou estranho, sabe, enfim, né, mas no final é isso, né, o cara, são esses objetos fálicos, né, que é academia, é carro, é arma, que os caras vão usando para poder compensar as próprias inseguranças, né, as inseguranças que eles têm com a masculinidade. E bem, a gente não vê, né, os caras que é contra aborto, que é contra não sei o que lá, falando disso aí, né, se colocando contra. E aí são várias formas, né, várias formas que... Essa é uma, né, mas tem várias formas aí que os caras manipulam as mulheres. O Thiago do perfil Homem Sem Tabu, né, que é um colega meu, a gente já fez live junto, né, fizemos agora há pouco também com o Renato do Papo de Machona, sobre masculinidade e tudo. E o Thiago fez um vídeo de uma seguidora que mandou uma história para ele foi e contou
E que ele falava disso, né? Não disso, de uma forma de manipulação. Diz que a menina conhecia, a história é a seguinte, a menina conheceu o cara, foi pra casa dele e tal, aí eles foram transar e tudo, e ele pediu pra filmar. E disse que o cara era esses caras desconstruídos, né? Que pagava desconstruído, esquerdomacho e tal. E aí disse que o cara pediu pra filmar, falou que não, né? Obviamente que não e tal. É, e aí, tipo, ela falou, não, desculpa, porque tem gente falando aqui, enfim. E ela falou que não, e tudo. Só que ela falou assim, beleza, quando ela virou de costas, né, eles deviam estar numa posição que ela não via, né, não tinha um campo de visão, ele foi lá e filmou. E aí ela viu, pediu pra ela apagar, ele apagou, se desculpou e tal. Nossa, sabe, e aí ela foi mandar essa história pro Thiago contar, né. Então são várias coisas, como, por exemplo, eu já vi histórias de meninas falando dos caras que, quando, né, na hora da relação sexual, os caras tiram a camisinha sem falar pra elas, sabe? Sem pedir o consentimento, enfim. Sabendo que elas iam negar, eles vão lá e tiram. Eu já vi relatos, a gente vê todo tempo, né? E são várias dessas formas, várias dessas formas dos caras manipularem, né? Na hora enfim, nas várias situações também, não só emocionalmente, mas sexualmente também, as mulheres e tudo. Mas, no entanto, a gente não vê muitos homens também falando sobre isso, né? Falando de como isso como isso é crime, né? Isso pode ser considerado como crime. E até como estupro também, se a gente parar para pensar, porque se a gente entende estupro como uma falta de consentimento, né, da vítima, se você tá transando com a menina e aí ficou acordado que vocês usariam, né, preservativo, e nesse momento lá, você do nada você vai e tira, sendo que sabendo que ela não ia consentir, né? Aí daí passa, né? A partir daí pra frente deixa de ter consentimento, né? Porque a pessoa sabendo disso, sabendo que não, né? O cara tava sem a camisinha, ela não ia permitir mais a partir daquele momento, né? Então se tirou, passa a ser estupro, né? Isso, tipo assim, a gente não vê, né? E isso aí é uma conversa com os amigos, né? Ou às vezes a gente mesmo já protagonizou esse tipo de situação e tudo. Ou conversa com seus amigos, você vai ver, você vai conversar com um cara que já vai ter feito algo desse tipo com uma namorada, com a esposa. E aí é isso, assim, e aí tem uma coisa também que muitos desses homens fazem, quando tem homens que se colocam contra esse tipo de situação, como desse médico bolsonarista, os caras começam a fazer chacota lá, o cara é feminista, né, lá, ele é não sei o que lá e tudo, pra constranger o cara, como dizer o seguinte, você é homem, você tem que estar pro nosso lado, né, você não tem que ficar aí falando coisa de mulher, defendendo esse tipo de coisa não, porque amanhã pode ser você e elas vão te cancelar e tudo, e aí os caras ficam com medo e não falam nada, né, isso aí, eu atribuo a isso a essa estrutura sexista, machista que a gente tem também. E eu já fui alvo disso muitas vezes também, sabe? Da galera sei lá, não sei, fazer um conteúdo lá, né, contra o estupro, né? E tem gente que acha ruim, sabe? Pra você ver, né, o nível, né? Não, mas esse perfil não é pra falar disso não, sabe? Vi falar uma coisa desse tipo e tal. Inclusive, eu já me decepcionei muito com os caras, né, alguns, né, alguns são movimentos, são vários, né, mas alguns segmentos do movimento negro tem uns caras que são, né, muito bizarros nesse assunto, assim. E aí eu me decepcionei muito, assim, a forma como os caras tratavam as próprias meninas negras, né. E aí, tipo assim, de fato a galera te leva a defender esse tipo de coisa também, né? Você é um homem negro e tal, você tem que estar junto com nós, homem negro, enfim. E você tem que parar e pensar lá onde você quer estar, né? E aí muitas vezes a gente fica tentado também a ficar desse lado, né? Dos homens e tudo, porque a gente é criado numa sociedade extremamente machista, dessocializado, né? Para ser assim, e em algum momento a gente vai ter alguma atitude, né, machista e tudo, e vai ser julgado por isso, que vai fazer com que a gente queira estar do lado dos caras, né? Pois é, daquela vez lá também, poxa, eu vacilei, me julgaram e tudo. Mas é isso, né? Essa desconstrução é diária. Todo dia você tem que rever umas atitudes toscas que você tem mesmo. É igual pra gente falar dos brancos, né? Com a questão do racismo e tudo. Sabe? Não é todo dia, né? É um trabalho diário e tudo. Então, e aí acho que a dificuldade está aí. A dificuldade está em querer, né? Querer não fazer parte dessa estrutura opressora, né? De gênero. E ao mesmo o dilema uma coisa com um conceito parecido com o conceito que o Lourenço Cardoso trata sobre branquitude, que ele fala que acho que ele chama, ele tem um outro nome, que não é um dilema, não. Eu acho que ele chama tipo algo como dilema do branco antirracista, que
que é que se colocar contra a opressão racial, mas fazer parte do grupo que oprime, né? E aí os homens é um pouco disso também, mulheres é muito disso também. Querer se colocar contra a opressão do gênero, fazendo parte do grupo que oprime. E a gente pode falar das mulheres negras, né? Os homens negros, mulheres negras também tem, né? Não são os homens brancos, não. E aí a dificuldade é isso, né? É estar nesse lugar também, saber que vai vacilar, né? Nos dias, e ainda assim permanecer nessa caminhada de tentar melhorar. Né? E não faça, foda-se, é assim mesmo e tal, eu vou agora passar a meter o pau nas minas e tal, né? Começar a falar mal delas e tudo. E aí a dificuldade é essa, assim, eu tô tentando, né? Porque a gente vai, né, todo dia, ir por outro caminho, né? De ver os vacilos, né? Parar e pensar.